Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Igreja celebra hoje a festa de São Tiago Maior Apóstolo, que foi filho de Zebedeu e irmão de João. Tiago apareceu em todas as listas dos apóstolos. Chamado por Jesus enquanto pescava com seu pai, recebeu a desafiadora missão de ser pescador de gente. Participou intensamente da vida pública do Mestre. Em tempos de perseguição, o rei Herodes Agripa I mandou decapitá-lo, o que o fez beber assim o cálice do sacrifício e ocupar o primeiro lugar, ao tornar-se, entre outras coisas, o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrando a festa deste apóstolo que, como conta a história, que aparece na própria Sagrada Escritura, foi o primeiro dos mártires. Então, portanto, um dos primeiros a experimentar, a beber do cálice de Jesus, como ele pergunta na resposta que dá no trecho de hoje do Evangelho. Bem, há uma variação entre as passagens no Evangelho de São Mateus. Quem faz o pedido aqui é a mãe. No Evangelho de São Marcos, são os próprios discípulos que fazem o pedido a Jesus. Só isso já valeria uma observação quanto à atitude da mãe, que é própria de mãe. O pedido da mãe é o bem dos filhos. É o desejo de que os filhos estejam no reino de Deus, ocupando um lugar. O grande problema é que ela pede para que eles ocupem um lugar de destaque. Mas o seu altruísmo, o seu desejo de ver os filhos bem, é uma coisa que parece estar na natureza das mães. As mães têm muito a nos ensinar. Ou melhor, nós temos muito de aprender com as mães. Tanto que o próprio Deus usa a metáfora sobre a mãe, quando no profeta Isaías vai dizer que jamais se esquece do seu povo, nunca o abandona, mesmo quando o povo não faz por merecer. Mas o trecho que se põe em questão é um trecho muito importante, porque ele nos coloca diante da possibilidade de ver a pertença ao reino de Deus e, de uma certa maneira,
os lugares especiais que nós ocupamos como privilégios, como bens a serem desfrutados, em contraposição àquilo que Jesus pede, que o reino de Deus, que os primeiros lugares, que os nossos cargos e até mesmo o poder que alguém pode exercer seja recebido e seja exercido como serviço. É a atitude que muda. Uma pessoa pode ter um cargo muito importante e colocá-lo a serviço. Uma pessoa pode ter um cargo que não é de tanto destaque assim, mas a mínima responsabilidade que esse cargo traz pode ser usado como uma usurpação de poder. Uma pessoa pode fazer estragos, para dar um exemplo na igreja, pode fazer estragos com a chave da capela. Só eu é que abro, e abro a hora que eu quero. Ou a pessoa pode prestar um grande serviço ocupando um cargo importante na igreja, sendo um bispo, sendo um cardeal, sendo o Papa. O Papa Francisco nos dá tantos exemplos, não que ele seja perfeito, não que seja melhor que os outros papas, mas ele nos dá exemplos. Nesse sentido, ele é um mestre nestas coisas. E o grande mestre de tudo isso é o próprio Jesus. É uma atitude, é a atitude. Então, a nossa sociedade deveria ter esse tipo de comportamento. Jesus diz: entre vós não será assim. Nas nações se faz assim. Nos países, nos governos se faz assim. Mas nem nos países e nos governos não se deveria fazer. Porque visto que todos os seres humanos são iguais, que não existe nenhum ser humano maior do que o outro, melhor do que o outro, mas que na natureza são todos iguais, a única coisa que justifica que alguém tenha um poder, que alguém tenha um cargo, que alguém tenha uma palavra, um lugar de destaque, é que esta pessoa tem alguma coisa a oferecer neste campo aos outros. Olhar para os nossos cargos, para as nossas funções, não como poder, não como possibilidade, mas como missão, como obrigação, como compromisso. Vocês querem sentar à direita? Querem os primeiros lugares? São capazes de ocupar os primeiros lugares também ao lado da cruz? Um à minha direita, o outro à esquerda? Não foram Tiago e João que estiveram ao lado de Jesus na cruz. Você quer se casar e ser muito feliz ao lado dessa mulher? Você é capaz de dar a sua vida e sofrer por ela quando ela estiver sofrendo? Você é capaz de se casar com ela? Ótimo. Você quer ter uma paróquia onde você pode realizar muitas coisas que te fazem sentir uma pessoa capaz, que te fazem sentir uma pessoa realizada? Você quer ter a possibilidade de ter um púlpito, um pedestal, um microfone? Ótimo. Você é capaz de se comprometer com isso? Se você se compromete com isso, você é capaz de sofrer, se você é capaz de se casar, se você é capaz de se consagrar, então você pode e deve exercer esse lugar. É um raciocínio muito válido. A gente pode aceitar o bônus que as coisas nos trazem, mas devemos aceitar também o ônus. Se nós aceitamos o bem que nos faz, devemos aceitar o peso. E só se aceitamos o peso é que somos capazes e somos dignos de receber aquilo que pode ter de benefício. Por isso que o prazer no casamento é sagrado, porque quem está no casamento sofre do lado do outro, carrega o peso do outro. Por isso tem um prazer sagrado no matrimônio, diferentemente de quem usa do prazer, usa da outra pessoa para o prazer, depois
dá até logo e vai para casa. É diferente. O comprometimento é o que conta. Na nossa sociedade, inclusive no Brasil, aqueles que exercem funções de governo ao lado da presidência, que é o cargo maior, levam o nome de ministro. Ministro, que em latim se diz minus ter, aquele que tem 3 vezes menos. Isso é aquele que serve. Quem está à frente de uma repartição do governo é um servidor. Aqueles que trabalham no bem público no Brasil são chamados servidores. Servidor público, o servo, como diz Jesus. Em contraposição aqui, só para fazer aqui uma ponte, né? Ao mestre, magister. Aquele magister, aquele que tem 3 vezes mais. Por isso pode ensinar. Mas mesmo Jesus no Evangelho vai dizer: vocês me chamam de mestre, e eu sou, mas eu lavei os pés de vocês. É isso que vocês devem fazer. É uma atitude bonita que o Evangelho nos apresenta como característica do reino de Jesus e do seu segmento, sobretudo para aqueles que estão à frente, exercendo uma missão, exercendo poder. Mas é uma lição que a nossa sociedade podia tomar para si, porque ela está na lógica de que os seres humanos são iguais e de que o poder só pode existir para servir. É da lógica humana. É por isso que a gente vive em sociedade. Ninguém tem direito de ter poder. O que ela tem é um compromisso, é um encargo, é um mandato, é um voto de confiança para que possa servir os outros. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São Tiago consagrastes as primícias dos trabalhos dos apóstolos, concedei que a vossa Igreja seja confirmada pelo seu testemunho e sustentada pela sua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.